Oi, gente. Faz um tempão que eu não faço vídeos, mas hoje talvez eu faça 2, depende de quanto trabalho eu ainda vou ter. Então, são 20 para as 9 e eu tô no trabalho, mas... E hoje tá super legal, mas agora eu tô com um pouco de trabalho, então resolvi fazer um vídeo por 2 motivos. Um deles é que eu tô inspirada, porque eu lembrei de um amigo meu hoje e falei com uma das minhas melhores amigas ontem. Segundo, porque o trabalho tá bem legal. Terceiro, eu acho que eu falei que eram 2 motivos, mas são 3 então. Terceiro, porque eu tô com uma camisa que eu gosto. E aí? Ok. Então, eu acho que eu vou primeiro falar sobre esse meu amigo, porque vocês tinham pedido pra eu falar sobre meus amigos de Harvard, sobre como é que são as pessoas e tal. E eu acho que essa é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo. E tem vários motivos. Um deles é que sempre que eu falo com ele, eu fico pensando sobre quão privilegiado a gente é de ter consciência e de como o nosso cérebro é capaz de fazer muita coisa. Tipo, é impressionante quanta inteligência a gente tem e como às vezes a gente se esquece de como o ser humano é incrível e de quanta coisa a gente é capaz e quantas coisas, tipo, complexas tem no mundo que a gente poderia estar se preocupando, ao invés de estar se preocupando sempre com o que é basicamente mundano demais. E sempre que eu falo com ele, eu fico meio assim, tipo, uou, nossa, tem umas pessoas que realmente utilizam teu cérebro, assim. E é sempre legal quando tu encontra alguém que é assim. Deixa eu ver. Tá, o nome dele é Eric. Os pais dele vieram da China. Ele é originalmente da Califórnia. Ele gosta muito de matemática, ciência da computação e física. Ele quer trabalhar numa área de interseção que seja dessas 3. Ele gosta muito de criptografia e matemática em geral, mas ele diz que não é bom o suficiente em matemática para ser um matemático, o que, na verdade, para qualquer padrão normal, ele é realmente muito bom, mas eu acho que ele pensaria, tipo, que nem o Bill Gates, que já uma vez já falou que ele resolveu não ser matemático, quando ele não foi, tipo, o primeiro na aula mais difícil de matemática de Harvard e não ganhou, tipo, o primeiro lugar na Putnam, uma coisa do gênero. Mas, então, esse meu amigo é muito bom em matemática, em física e ciência da computação. Eu tô colocando tô colocando aqui no link um podcast que ele fez com um amigo dele de Yale sobre NSA e sobre criptografia e sobre como a nossa internet é ou não é segura sobre o governo americano. É bem interessante, apesar de eu entender 70% do que ele fala. E então, como que eu e o Eric a gente se conheceu? Eu conheço ele agora já faz 2 anos. A gente se conheceu basicamente nas 2 primeiras semanas de aula. Uma coisa que é legal de Harvard é que quando a gente entra na faculdade tem vários eventos assim pra conhecer novas pessoas. E eu conheci ele num desses. Ele morava no mesmo prédio do que eu, mas eu não sabia que ele existia. E daí um dia teve um negócio que tipo, tome sorvete com com as outras pessoas da sua casa, blá blá blá. E daí eu fui, porque tinha sorvete, obviamente. E daí eu sei que ele tava falando de CS e de inteligência artificial com alguém. E daí... Ou eu tava falando sobre isso com alguém e a gente ouviu as conversas e viu que a gente tava falando mais ou menos a mesma coisa. E a gente começou a conversar. E daí a gente começou a falar, tipo... Não que eu entenda muito, mas a gente começou a falar, tipo, de arte, de CS e como que isso se relaciona, e sobre inteligência artificial. E eu fiquei, tipo, ele é claramente mais inteligente do que eu. E ele era muito legal. E daí a gente ficou bem amigo desde então. A gente até não se fala tanto, mas é aquele tipo de gente que mesmo que tu não se fale tanto, tu simplesmente, tipo, sabe que tá ali, sabe? E também eu tinha uma rotina muito doida no meu primeiro ano. Tipo, eu ia dormir sempre, sei lá, às 4 da manhã e acordava às 10. E tem um restaurante, um lugar de hambúrguer, que tem hambúrguer vegetariano, porque eu sou vegetariana. Tem um lugar de hambúrguer perto de Harvard que se chama Tasty Burger. E eles fecham às 4 da manhã. E, na verdade, é meio louco pensar quantas vezes eu e o Eric, a gente correu para chegar lá antes que o restaurante fechasse. E então ele é o tipo de gente que, tipo, mesmo que a gente não estivesse junto de madrugada estudando ou fazendo alguma coisa, a gente se mandava mensagem assim, tá, vamos lá, ou vamos pegar comida, vamos conversar um pouco. E ele era sempre a pessoa que eu falava de madrugada, o que é bem legal.
Infelizmente a gente tem casa diferente agora, então a gente não se vê mais tanto. Mas enfim, eu vou parar de falar sobre isso. Eu acho que uma das melhores memórias que eu tenho dele ou com ele foi um dia que eu tinha muito trabalho pra fazer, tipo, muito tema de casa, muita coisa, ou prova, nem lembro mais. E eu tinha, tipo... E eu tinha já ficado acordada até, sei lá, 2, 3 da manhã, mas eu tinha uma reunião às 8 ou às 7 da manhã, e eu tava com medo de não acordar pra essa reunião. E ele tinha, ao contrário, ele tinha que entregar um tema ou coisa assim às 7, 8 da manhã, e depois que ele entregasse, ele ia dormir. E ele morava com outros 3 gurias numa sala, tipo, num apartamento, assim, que tinha uma sala e ele tinha um sofá. E daí eu disse, tá, Eric, olha só, eu vou dormir aqui, sei lá, das 3 às 7 da manhã, e daí tu me acorda, e quando tu me acordar, tu vai dormir. E tipo, a gente fez um combinado, assim, e daí eu sei, e foi, tipo, muito legal, porque eu não tava nem falando com ele, tipo, eu tava no meu quarto, eu tava ficando com sono, sabia que não ia acordar, e daí eu basicamente disse pra ele, tá, eu vou dormir aí no teu sofá, tipo, abre a porta pra mim em 3 minutos. E daí eu fui dormir no sofá dele, daí ele me acordou e foi dormir. Isso não sei porque que é a melhor memória, mas, tipo, é alguém que eu realmente me sinto confortável dormindo na casa dele, ficando junto e tudo. Ele é muito legal. Eu fiz umas anotações porque é que eu tinha que falar dele, deixa eu ver o que mais falta. Ah, claro. E ele é uma das pessoas que eu realmente acho que merece muito estar em Harvard e que eu fico muito agradecida de também estar lá e de conviver com ele. Como eu já disse, ele é muito inteligente e ele tem um ótimo coração, assim. E ele realmente vai fazer alguma coisa grande no mundo se ele quiser. E ele pensa de um jeito que eu não conheço ninguém que pense como ele. Tipo, se tu pergunta alguma coisa pra ele, ele vai te dar uma resposta diferente de todas as outras pessoas que tu perguntou a mesma coisa. E não é uma resposta diferente errada, é uma resposta diferente que ele é muito criativo ou pensa sobre as coisas de um ângulo que ninguém mais pensa. Isso é muito impressionante. E tudo, sabe? Ele é crítico sobre as coisas, ele tem moral e caráter, mas ele, de um jeito, ele também é muito ingênuo. Tipo, ele vive no mundo dele, de uma certa forma, que ele não é a pessoa mais sociável na face da Terra. E tipo, ele é muito ingênuo, assim, sobre os seres humanos, sobre, tipo, por que sobre as pessoas irem pra festa, tipo, sobre as pessoas terem uma vida social, sobre as pessoas viverem as vidas normalmente. Tipo, qualquer coisa que tu faça normalmente, ele meio que se questiona de por que é que as pessoas fazem assim, porque simplesmente o cérebro dele trabalha de um jeito diferente, sabe? Tipo, ele não vai pra festa, se pergunta pra ele sobre Harvard, ele vai dizer uma frase de coisas boas sobre Harvard, depois ele vai começar a pensar, a criticar, tipo, o elitismo, ou a pensar sobre por que é que as festas que tem são geralmente os grupos que vão nas festas são grupos diferentes e não tem tanta integração. Até tem, mas tipo, ele vai pensar muito mais sobre o que é que tá errado e como consertar do que é que tá bom. Tipo, e ele é meio ingênuo no sentido de que ele não sabe direito como que as outras pessoas encaram o mundo, sabe? Muita coisa que é normal pra qualquer pessoa vai surpreender ele e ele vai perguntar por que é que a gente faz isso, por que é que a gente vai pra festa, por que é que a gente... Tipo, ou ele vai ficar surpreso sobre quando as pessoas passam no Facebook só olhando o perfil das outras, ou ele vai ficar surpreso... Tipo, muita coisa vai surpreender ele, porque não é como ele trabalha, assim. Deixa eu ver o que mais. Ah, sim, outra coisa que é bem legal é que eu acho que alguns dos meus lugares preferidos de Harvard foi ele que me mostrou. O prédio da física de Harvard tem o último andar, tipo, tu sobe até o último andar e daí tem uma escada de caracol, assim, bem estreita,
que te leva pra uma salinha bem pequena, que tem só um quadro negro, uma mesa e uma poltrona, assim, é basicamente pra uma ou duas pessoas estudarem lá. E é razoavelmente escondido e ninguém nunca vai lá. E tem uma vista bem bonita, e ele foi a primeira pessoa que me mostrou aquele lugar, e até hoje é um dos meus lugares preferidos de Harvard. Sim, e também tem o lounge de matemática num dos prédios de Harvard, que eles têm uma sacada, assim, que dá pra... Aliás, o departamento de matemática de Harvard é muito legal. E, tá, ele é meio pequeno se tu comparar com o do MIT, ou sei lá, mas eu gosto bastante, tipo, da disposição. E eles têm uma sacada que dá pra olhar pro campus. E daí, uma vez, era verão ainda, saudade de verão. Porque Harvard, tipo, é muito frio por 4 meses, ou 3, sei lá. E a gente foi lá um dia e ficou, tipo, conversando a tarde inteira nessa sacada, meio que olhando o campus. É um dos meus dias preferidos até hoje. E é um dos meus lugares preferidos, ele que me levou lá pela primeira vez. E sabe, tipo... Ele meio que entrou em... Não é suspensão, obviamente, mas ele que entrou meio que numa lista de Harvard só de tipo... cuidar com o comportamento dele. E a maioria das pessoas fazem isso são pessoas porque ou tentaram colar em prova, ou porque fizeram, tipo, festa demais, ou porque ficaram bêbados até cair, e daí alguém da universidade teve que ajudar, ou sei lá. E ele entrou nessa lista, e vai ficar, tipo, 1 ano sendo cuidado, porque ele teve a brilhante ideia de colocar, sei lá, álcool num negócio, tipo, daquele de fazer... Putz, tipo de limpar, sabe? Isso coisa faz... Psh, tipo, sai coisinha. Ele colocou, tipo, álcool dentro disso. E tava meio que brincando com fogo, mas simplesmente pela experiência científica ele achar legal, tipo, de ficar colocando... Não colocando fogo por aí, obviamente, mas de ficar, tipo, vendo fogo em que tipo de superfície... Tipo, ele não ia machucar ninguém, obviamente, nem ia queimar nada. Era mais pelo estudo científico de fogo em diferentes, tipo, superfícies, ou sei lá. E daí viram ele com isso e, tipo, disseram pra ele cuidar com ele. E, tipo, sabe, é um dos motivos também completamente diferentes das pessoas que geralmente vão pra essa lista. E ele simplesmente, tipo, não liga pras coisas inúteis da vida. Ele não liga pra estética, ele não liga pra beleza, ele não liga pra como ele se veste, ele não liga pra nada. Se ele tá... Tipo, às vezes eu pergunto como é que vão as coisas, ele disse que tem muita coisa pra fazer, tipo, tem homework que ele ainda não começou e é pra entregar no outro dia. E isso e aquilo, ele disse que ele passa muito tempo, perdeu muito tempo. E daí eu pergunto pra ele como, e ele diz, tipo, eu tava programando um negócio que eu queria programar, ou eu tava pesquisando na internet sobre como alguma coisa muito aleatória funciona. E, tipo, ele perde tempo de um jeito que ninguém mais consideraria que é perder tempo. E eu acho que ele é muito lúcido também, no sentido de que ele passou em Harvard, ele também passou em Caltech, que é uma das maiores instituições para tecnologia e ciência do mundo, e principalmente física e ciência da computação. E física provavelmente mais do que MIT, ciência da computação provavelmente menos. E ele disse que resolveu ir pra Harvard porque ele achava que ele ia ter mais contato com gente de diferentes áreas e gente que não gostava tanto só das coisas que ele gostava e que isso iria, tipo, abrir os horizontes dele. O que é muito verdade, porque ele se fosse pra Caltech, ele provavelmente nunca, tipo, pensaria em outra coisa, não ser física, assim. Então é bem legal, eu acho que eu conhecer ele foi enriquecedor pra mim e enriquecedor pra ele, então é bem legal. E eu vi que eu passei 15 minutos falando do meu amigo, e isso é tempo demais, então eu vou parar de gravar e... como eu disse, o link vai estar aqui embaixo sobre ele falando de criptografia, se alguém quiser ouvir, é legal, e mostra bem, tipo, o tipo de pessoa que ele é. E é o tipo de pessoa que me faz muito feliz de ter essa oportunidade que eu nunca conheceria se eu não tivesse aplicado, se eu não tivesse em Harvard. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e eu acho que eu vou gravar um vídeo logo depois desse.